Olá pessoal, você sabe quais os erros cometidos por algumas lideranças dos dias atuais? Vamos aprender sobre isso logo mais após a vinheta. É bastante comum, quando nós somos novos convertidos, querer estudar a Bíblia e entender mais sobre essa nova fé. Com o passar do tempo, infelizmente, nós deixamos de estudar a Bíblia com esse afinco e acabamos sendo enganados por conversas e vento de doutrinas de homens. Partindo desse princípio, vamos entender o porquê alguns líderes estão cometendo esses erros e porquê a igreja não acordou para tais. Um erro bastante comum é achar que frequência em culto gera santidade. Isso acontece porque algumas lideranças acham que pessoas que estão frequentemente em cultos estão em santidade. No livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 22 e 23, vemos que santidade é algo muito íntimo para alguém dizer, baseado em frequência em cultos, quem está em santidade e quem não está. Assim diz a palavra: muitos naqueles dias me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos maravilhas. Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois nunca vos conheci. Você já ouviu essa frase? Não toque no ungido do Senhor. Este texto, muitas vezes, é tirado fora de contexto para que algumas lideranças, das quais não querem compromisso algum com Deus ou com a palavra, usar deste argumento para não ser confrontado de forma alguma, mesmo que esteja em total erro. Mas você sabe qual o contexto real desta pequena frase atribuída a Davi? Vemos menção dessa palavra no Salmo 105, versículo 15, que diz: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Porém, essa frase está tirada fora de contexto. Então, vamos analisar o contexto onde se encontra esse salmo. Quando ainda eram poucos e um punhado de peregrinos na terra e vagavam de nação em nação, de um reino a outro, ele não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos e não maltrate os meus profetas. O texto se refere ao povo de Israel, o qual era voz profética para as nações. Deus estava falando para não tocar em sua nação como um todo. E aqui entra a história de Davi com este salmo. Em determinado momento, Saul, rejeitado por Deus, perseguiu Davi por pura inveja. No primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 24, em perseguição a Davi, Saul entra em uma caverna para fazer necessidades. Os soldados de Davi, vendo tal fragilidade do rei, pede para que Davi vá e o mate, mas Davi se aproxima de Saul e arranca apenas um pedaço de sua túnica e diz: ai de mim se tocar no ungido do Senhor. O contexto aqui não é de uma simples bronca ou de repreensão. Davi estava prestes a matar Saul. Ainda no livro de 1 Samuel, no capítulo 16 e versículo 1, vemos Deus repreender Samuel por não confrontar os erros de Saul. Assim, fica sabido que Deus não permite erro de ninguém. Já no Novo Testamento, vamos ver qual modo de agir para os dias atuais. Veja o que diz em 1 João, capítulo 2, versículo 20. Mas vocês têm unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Partindo desses princípios, entendemos que todos nós somos ungidos pelo Santo Espírito do Senhor.
mas isso não quer dizer que devemos desprezar lideranças sérias. Devemos respeito a líderes sérios. Em Efésios 4 fala sobre isso, Hebreus 14 e 1 Timóteo 5, do 17 ao 20. No livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 15 a 16, diz como devemos agir nos dias atuais para repreensão de algum erro dentro de nossas igrejas. Se o irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão, mas se ele não ouvir, leve consigo mais uma ou duas testemunhas. Haja com justiça conforme a palavra do Senhor. Mas como iremos saber se estamos em justiça se não lemos a palavra? Então, pessoal, estude a palavra. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like e se inscreve no canal. Tchau.